A paz do Senhor, amados da Jerusalém, e a todos que estiverem nesse momento nos vendo, ouvindo, porque nós queremos compartilhar a palavra do Senhor. E é sempre um privilégio para nós compartilharmos a palavra do Senhor, porque é ela que nos sustenta, nos edifica, nos alimenta, é ela que nos dá provisão, nos dá consolo, nos dá conforto. Tudo o que nós precisamos vem do Senhor e da palavra dele. Então, glórias ao nosso Deus por esse momento tão precioso, né? Que eu tenho o privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E eu quero já começar lendo a palavra. E como eu creio que neste dia ou nesta noite, nesse culto de celebração da família, eu creio que nesse dia muitos de nós não paramos para ler a palavra do Senhor e meditar um pouquinho nela. Então eu quero ler um texto que está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, eu vou ler do versículo 1 ao 25, é um texto longo, mas eu vou ler rapidinho. Eu gostaria que os irmãos, que todos aqueles que estiverem ouvindo prestassem atenção nesse texto, e depois nós vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento dos aspectos que estão aqui ou que estão contidos nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, olha quanto itas, entraram em guerra contra Josafá. Josafá era o rei de Judá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Senhor Deus, Josafá disse, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra diante de Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti, neste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, aí estão os amonitas, moabitas, e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha. Só um minutinho, amados. O versículo 10 diz assim, eu me perdi um pouco no texto aqui, mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar.
Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaasiel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel, etrinedo de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse, esse Jaasiel, ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começarem a cantar e a entoar louvores, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para separá-los para destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Havia tanto espólio que levaram 3 dias para saquear tudo. Amém, Senhor. Amém, amados. Até aqui lemos essa palavra do Senhor. E vamos orar nesse momento. Pai amado, Santo Espírito de Deus, meu Jesus, que a Tua palavra que nós acabamos de ler, Senhor, possam edificar nossas mentes, o nosso espírito, a nossa alma e todo o nosso ser, porque o Senhor é o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, a quem nós devemos temer. A quem nós devemos temer? Se o Senhor é o Deus de toda a terra e céu e está conosco nesse tempo, a quem
ou o que devemos temer, Senhor. Nós confiamos em Ti. E nesta noite, Senhor, fortalece o Teu povo através da Tua palavra, desta palavra que acabamos de ler, que nos ensinam, nos trazem ensinamentos preciosos que fortalecem a nossa fé, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, quem tem vindo contra nós? Quais os itas, né? Desses itas que nós lemos? Será medo? Medoitas? Será doenças? Será divórcios? Será depressões? Será insegurança? Será rejeições? Quem tem vindo contra nós? Quem está vindo contra nós? Amados, aqui nesta palavra, quando eles disseram, né, vários desses itas, né, que nós lemos aqui, né, vindo contra o rei Josafá, né, moabitas, amonitas, meunitas, quando Josafá ficou sabendo que eles vinham, né, contra ele, o que Josafá fez? Num primeiro momento, né, diz o texto que a gente leu, alarmado, Josafá decidiu o quê? Consultar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá, diz aqui a palavra. Ele reuniu, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Ele reuniu-se com esse povo. Num primeiro momento, ele teve medo. Ele ficou alarmado. Mas ele tomou a decisão correta. Que decisão é essa? De buscar ao Senhor. O rei Josafá nos ensina que no meio do medo, no meio da maior aflição, nós devemos buscar ao Senhor. E ele proclamou, né, esse jejum em todo o Judá e reuniu todo o povo ali para orar, para clamar ao Senhor. E ali ele fez essa oração que nós lemos, lembrando o Senhor de tudo quanto o Senhor já havia feito e livrado eles, né? E a primeira ação, né, dele não foi formar um exército, né, para se defender contra, né, contra aqueles povos itas lá todos que estavam vindo contra ele. Mas a ação dele foi de dobrar os joelhos diante de Deus, de jejuar, de orar. E é isso que nós devemos fazer se vierem vários desses itas contra nós. Doenças, tantas coisas que vêm contra nós, né? Que nossa atitude seja essa, de dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, de consultar o Senhor, de jejuar diante do Senhor, de falar com o Senhor, de lembrar o Senhor, né, por tantos livramentos que Ele já nos deu e das promessas dEle, que Josafá lembrou o Senhor aqui das promessas, lembrou o Senhor das promessas que Ele havia feito, e o Senhor não volta atrás na palavra dEle. Paulo nos ensina em Filipenses 4:6, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Com ações de graças nós devemos colocar aqueles problemas, todos esses itas, né, que vêm contra nós diante do Senhor e lembrá-lo, né, que Jesus já levou nossas dores e enfermidades, que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Lembrar o Senhor de que Jesus, na oração, antes dele subir, subir naquela cruz para nos salvar, Jesus tinha feito uma oração intercessória por nós, para que o Senhor, o nosso Deus, não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse do mal. Nós podemos lembrar o Senhor dessa oração que Jesus fez por nós, quando o medo de repente nos atingir num primeiro momento, né? A confiança em Deus, amados, ela silencia a ansiedade, porque nos coloca na dependência total dele, totalmente dependentes dele,
né? Nos versos 15 a 17, que nós lemos aqui, o profeta, né, Jaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Escutem, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E o Senhor também diz isso para nós nesta noite. E enquanto o povo orava, Deus levantou esse profeta, né? Enquanto Josafá convocou o povo para jejuar e orar, esse profeta se levantou no meio deles, né? Para trazer uma palavra de Deus para todo o povo. Então, quando nós confiamos na palavra de Deus, nós podemos descansar, porque nós sabemos que Ele é fiel para cumprir as promessas dele sobre nossas vidas. E Josafá não confiou em sua força, né? Formando um exército também para enfrentar o outro. Não, mas na direção de Deus, naquilo que Deus estava falando através do profeta. No verso 20, diz que de madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando eles estavam saindo, Josafá disse para eles: escutem-me, ó Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Ao amanhecer, diz a palavra, né? Josafá e o povo saiu para a batalha, mas ao invés de soldados na linha de frente, eles colocaram, né? Josafá ordenou que os cantores, louvando a Deus, seguissem à frente. Então, muitas vezes, amados, nós temos que enfrentar batalhas mesmo, problemas grandiosos, e nós muitas vezes nos prostramos e muitas vezes jejuamos e oramos, mas não conseguimos louvar e adorar a Deus naquela situação. A palavra do Senhor está nos ensinando a fazer isso aqui. Se Ele disse que está conosco todos os dias de nossas vidas, nós devemos louvá-lo e adorá-lo, porque Ele é por nós. Ele é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ou o que será contra nós? Enquanto eles adoravam, o Senhor confundiu os inimigos, que eles se destruíram entre si. Na verdade, eram vários povos que estavam se unindo para virem lutar contra o rei Josafá. Mas, na verdade, Deus confundiu eles lutaram uns com os outros. Um povo foi destruindo os outros, depois destruíram a si próprios. Todos pereceram, porque o Senhor fez isso. O Senhor tinha dito: não precisam lutar. A guerra é minha, não é de vocês. A provisão de Deus também vem, né, quando nós confiamos nele através da adoração e da obediência. O que ele falou para fazer estava sendo feito. E eles adoravam a Deus, confiando no Senhor. Às vezes o Senhor nos diz para fazermos determinadas coisas e nós não obedecemos. Por isso, muitas vezes, nós perecemos, muitas vezes nós sofremos as consequências dos nossos atos de desobediência e de não adorarmos a Deus em toda e qualquer circunstância, de não confiarmos nele. No verso 25, então, diz assim: Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, de roupas e também objetos de valor. E havia tanto espólio, né? O espólio, aquilo que esses guerreiros vêm conquistando cidades, ou vinham conquistando cidades, tudo que eles encontravam eles levavam, e ali eles tinham uma grande quantidade de bens, né? Que eles haviam já pegado de outras cidades. E o povo aqui de Judá, de Jerusalém, saqueou e levaram 3 dias, diz a palavra, para levantar tudo e levar para Jerusalém, para Judá. Então o resultado foi uma vitória sem luta e uma provisão abundante do Senhor. Porque eles colheram os despojos dos inimigos, né? Por 3 dias, diz aqui a palavra. E aqui
eu lembro também do que diz lá no Salmo 46, no versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Muitas vezes nossos problemas nos causam temor, né? Medo mesmo, mas o Senhor diz para nós confiarmos, para nos aquietarmos. A batalha é dele e Jesus já venceu tudo por nós. Não precisamos ficar aflitos por nada, porque Ele está conosco. E Ele nos diz, a batalha não é de vocês, é minha. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Amados, essa história de Josafá, que eu li muito rapidamente os textos, mas o texto, né, desse capítulo 20, mas leiam em casa, prestem atenção e meditem, porque essa história de Josafá nos ensina que confiar em Deus é uma escolha nossa. E não se trata apenas de crer em Deus, mas de buscar a Deus antes de agir, antes de tomar qualquer atitude. Confiar na palavra do Senhor e adorá-lo mesmo antes de recebermos a vitória. Se você estiver enfrentando desafios, incertezas sobre o futuro, seja em que área for, lembre-se, amado, lembre-se que o Deus da provisão também é o Deus da confiança, em quem nós devemos confiar. Como Josafá, eu te aconselho nesta noite a tomar a decisão de confiar em Deus, em qualquer circunstância. Pois quando nós confiamos, Ele luta por nós e Ele nos surpreende com a providência dEle. Olha aqui o que o Senhor fez, confundiu todos aqueles exércitos que vinham contra o rei Josafá e eles mataram uns aos outros. Josafá não teve que lutar, mas Josafá confiou em Deus. Josafá consultou o Senhor quando apareceu aquele problema tão grandioso que ele não podia resolver. Ele teve receio, sim, mas ele consultou o Senhor. E através do profeta o Senhor disse o que eles deviam fazer, para eles ficarem tranquilos, que a luta não era deles, era do Senhor. E Josafá fez isso, ficou em paz, tanto que ele colocou não um exército para seguir em frente, mas os levitas para estarem adorando, cantando louvores ao Senhor. Enquanto eles estavam cantando, louvando, orando, adorando, o Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor fará, amados, por nós. Que hoje nós possamos silenciar toda a nossa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que nós possamos descansar no Deus que supre todas as nossas necessidades, no Deus que está conosco e que nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Enquanto eles descansaram, o Senhor fez tudo o que eles precisavam, né? Que nós possamos descansar no nosso Deus e no Deus que supre todas as nossas necessidades, como acabamos de dizer, segundo as suas riquezas gloriosas, né? Em Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses 4:19. Confie em Deus. É a nossa mensagem, é a mensagem do Senhor para nós, para os nossos corações. Sejam qual aflição for que você ou eu estivermos passando, devemos confiar em Deus, orar, jejuar, consultar o Senhor, obedecer, adorar. E a vitória é nossa, no nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a presença santa do Espírito Santo que nos conduz, nos dirige, nos orienta, esteja
constantemente com todos nós, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa edificar a sua vida, a nossa vida, e nos dar ânimo para prosseguirmos com a nossa jornada, confiando naquele que pode todas as coisas e que nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amados.